Olha um Tesla de baixo para cima com tração integral e você não encontra apenas dois motores, você encontra uma guerra política escondida dentro do mesmo carro. Na frente, um motor de indução, sem ímãs, sem neodímio, sem terras raras. Ele cria o próprio campo magnético pela corrente elétrica e gira sem depender de Pequim. Atrás, porém, está o motor de ímã permanente, mais eficiente, mais compacto e essencial para a autonomia, mas preso a um material que a China controla. Ou seja, o carro que virou símbolo de independência tecnológica é metade livre, metade refém. E isso é que deixa essa história perigosa. A Tesla passou anos prometendo escapar das terras raras, como se fosse possível arrancar a coleira chinesa do coração do carro elétrico. Só que, enquanto esse motor totalmente livre nunca chegou de verdade, a empresa encontrou outra saída: não derrotar a China de fora, mas tentar vencer dentro dela. Por isso a pergunta é direta: como a Tesla pode enfrentar a BYD se uma parte essencial do seu motor depende justamente do país que criou o seu maior rival? Talvez a resposta não esteja no rotor, está em Xangai, na fábrica que hoje sustenta mais da metade da produção global da Tesla. Tesla, no território inimigo. O motor de indução tem um defeito que nenhum software resolve. Ele é ineficiente em baixa e média rotação, justamente a faixa em que o carro passa a maior parte da vida, e o rotor esquenta sob carga contínua até virar um limite térmico de desempenho. Por isso o eixo traseiro, que é o eixo que precisa entregar torque parado e puxar o carro na maior parte do tempo, ganhou ímãs de neodímio, ferro e boro enterrados no rotor, e o ganho apareceu na hora, eficiência exatamente onde as pessoas de fato dirigem, e mais quilômetros com a mesma bateria. Mas aqui está o que ninguém comenta quando olha para isso. A Tesla manteve a indução na frente de propósito. O motor de indução gira em roda livre quando não está sendo usado, sem arrastar o carro e sem consumir nada. E o principal, ele não precisa de 1 grama de terra rara para existir. E, enquanto a indústria ocidental discutia como reduzir a dependência do ímã, a BYD já estava fazendo outra coisa. A chinesa montou a estratégia inteira em torno de uma única aposta: fabricar tudo dentro de casa e dentro do país que controla o ímã, e cada rival ficou preso comprando de fora. Motor próprio, bateria Blade própria, semicondutor de potência própria, tudo desenhado, produzido e integrado sem uma única relação de fornecedor que alguém consiga cortar de longe. Isso deixou de ser cadeia de suprimentos e virou circuito fechado, e o circuito inteiro cabe dentro de uma fronteira só. Mas aqui também está a parte que ninguém percebeu quando olha para essa foto. O ímã tem passaporte. Pequim colocou 7 elementos de terras raras e os ímãs feitos com eles na lista de controle de exportação, e de um dia para o outro qualquer exportador passou a precisar de licença do Ministério do Comércio para embarcar o material. Uma tarifa se absorve no preço e a venda continua, mas um controle de exportação fecha a torneira e a mão de quem controla fica do lado de dentro. E foi essa decisão que mudou a forma como a indústria inteira passou a pensar nesse problema. Cada motor elétrico fabricado no Ocidente descobriu, de uma hora para outra, que tinha uma nacionalidade que ninguém havia declarado, e nenhuma engenharia de compras conserta isso, porque não existe segunda fonte, não existe estoque estratégico que dure, não existe mina alternativa pronta para produzir. O motor de tração é um objeto americano, japonês ou alemão ou coreano, até o momento em que alguém abre o rotor traseiro e encontra lá dentro um material que sai de um lugar só, mediante autorização, e apenas se a autorização for concedida. E esse é exatamente o problema que a próxima unidade de tração da Tesla foi anunciado para tentar resolver. E falando em tecnologia que muda a forma como a gente lida com o dia a dia, deixa eu te falar de uma ferramenta que virou parte da minha rotina. A NordVPN é uma dessas tecnologias que chegou para ficar e mudou como a gente usa a internet e acessa o mundo. Por exemplo, você que, assim como eu, viaja bastante para outros países, você sabia que com a NordVPN ela te ajuda a comparar preços de passagem aérea vendo o mesmo voo como ele aparece em diferentes regiões do mundo? Pois é, você acessa o site da companhia como se estivesse em outro país e o preço, cara, muda
e muda muito. Com a NordVPN você faz isso com apenas um clique, escolhe aí o país e pronto. Ainda bloqueia anúncios chatos e pop-ups automaticamente e, como é a VPN mais rápida do planeta, você não sente diferença nenhuma na velocidade da conexão. De novo, cara, tem um link na descrição, um código aí de desconto para você e vale muito a pena, principalmente se você usa a internet o tempo todo assim como nós. Ah, e se você precisar de ajuda, tem suporte 24 horas em português. E você ainda também tem 30 dias de garantia. Se você não gostar, você pega seu dinheiro de volta sem burocracia nenhuma. Mas eu duvido que você vai fazer isso. E ó, sério mesmo, os valores estão extremamente justos por tudo que eles entregam. Inclusive, eu já passei o link da NordVPN para os meus melhores amigos. Link esse que está na descrição desse vídeo e também está no primeiro comentário fixado, para já facilitar a sua vida. E durante o vídeo vai também aparecer um QR Code aí que você pode escanear e tem 4 meses adicionais no plano de 2 anos se você usar o nosso código que está aparecendo aí também. E essa parece uma invenção de marketing, mas não é. De cima de um palco, num Investor Day, o chefe de engenharia da Powertrain da Tesla anunciou a próxima unidade de tração da empresa, um motor de ímã permanente projetado para não usar nenhum elemento de terras raras. As palavras dele foram estas: projetamos nossa própria unidade de acionamento, que usa um motor de ímã permanente para não usar nenhum elemento de terras raras. Fecha aspas. O motor de ímã permanente sem terra rara é uma contradição de materiais, porque o ímã é justamente aquilo que faz o motor ser permanente, e a IEEE Spectrum, que é a publicação do maior instituto de engenharia elétrica do mundo, chamou aquilo de bomba jogada vindo do nada. O detalhe decisivo estava mais na gramática da frase do que no conteúdo dela, porque ele disse que a Tesla já tinha projetado, verbo no passado, coisa concluída. Não estava pesquisando, não estava explorando caminhos, tinha projetado. E foi essa única palavra que fez a indústria inteira acreditar que a parte difícil já estava resolvida. E o que estava em jogo ali não era o motor, era o direito de existir sem pedir licença a ninguém. Segundo a própria IEEE Spectrum, existem apenas 2 famílias de ímã permanente em escala industrial que dispensam elementos raros, a ferrite e o alnico. E o alnico foi descartado de cara porque é fraco e depende de uma cadeia de cobalto que ninguém quer encostar. Sobrou o ferrite, e os especialistas ouvidos pela revista foram unânimes. Se a Tesla tinha feito aquilo, tinha feito com ferrite. E é aqui que a conta pode parar de fechar para o outro lado. Segundo a única simulação independente publicada até agora, a ferrite mais forte do mercado entrega cerca de 1/9 do produto de energia máximo do neodímio que a Tesla usa hoje. E a intensidade de campo magnético dela é mais de 3 vezes menor. Em linguagem simples, é 1/9 da força e cede sob calor e sob carga muito antes. O problema não é de engenharia, é de física pura. E o número que vem agora é o que a concorrência não diz em voz alta. A Proterial, que é a antiga divisão de metais da Hitachi, rodou as simulações e publicou o resultado: um motor de tração feito com ferrite, que iguale a potência e a rotação máxima de um equivalente de neodímio, sai cerca de 30% mais pesado. E num carro elétrico, peso significa autonomia, freio, pneu, suspensão, tudo. Igualando o peso em vez da potência, aí são necessários 50% mais de rotação para compensar, e o que se paga nessa conta é torque, ou seja, toda rota de fuga cobra alguma coisa que o carro não tem como pagar. E a razão pela qual a concorrência nunca chegou nesse motor é simples, porque ninguém chegou, nem a Tesla. Mas o motor que foi anunciado naquele palco continua sem existir. Não existe data de produção anunciada, não existe registro em nenhum órgão regulador, não existe uma linha sobre ele em divulgação de produção ou em material para investidores. 3 anos depois daquele palco e nenhuma peça. O anúncio continuou circulando como notícia muito depois de deixar de ser o novo, e ninguém parou para perguntar se o motor tinha sido construído. E aqui uma parte que ninguém contou. Enquanto o mundo esperava um motor mágico, um outro motor de verdade entrou em produção. Ele apareceu num catálogo de veículos publicado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, porque a lei chinesa obriga a montadora a declarar cada especificação antes de ter o direito de vender o carro, sem palco, sem comunicado à imprensa, sem uma única postagem em rede social. O troco não veio de um anúncio, veio de um documento de homologação. Um motor dianteiro novo,
código TL2 de 176 kW, entrando no lugar do antigo 3D3, que entregava entre 137 e 142 kW, conforme a versão. E o motor dianteiro do Model 3 e do Model Y é exatamente o motor de indução, que não tem imã nenhum. Então agora vem a pergunta que ninguém está fazendo. O registro do Ministério declara a potência, declara o código da peça, declara quem fabrica, mas não declara em lugar nenhum que tipo de motor é aquilo. As duas respostas possíveis levam o mundo para dois lados opostos. Ou a Tesla acabou de tornar o motor sem imã cerca de 25% mais forte, e a resposta dela à chantagem do neodímio é a arquitetura que ela nunca abandonou, ou ela acabou de enfiar imã permanente em um eixo que não tinha nenhum, indo na direção contrária de tudo o que prometeu naquele palco. Ninguém fora da Tesla sabe qual das duas é a resposta. No mesmo lote de registros, o Model Y Performance voltou à China depois de mais de um ano fora do mercado, e o carro que aparece ali é o mais rápido que a linha chinesa já viu, com motor dianteiro TL2 casado com um traseiro de 291 kW, 467 kW combinados e velocidade máxima de 250 km por hora, contra o teto de 201 km por hora em que todo o resto do Model Y chinês estava travado. Ele pesa 2.000 quilos e sai da Giga Xangai. O Model Y Performance, vendido no resto do mundo, roda com 158 kW na frente e 303 atrás, o que dá 461 kW combinados. E o carro novo entrega 467, 6 kW de diferença, praticamente nada. E o que mudou de verdade foi para onde a força vai, para frente, uma redistribuição de torque e um motor dianteiro novo. E chamar isso de revolução de potência seria uma grande mentira. Mas é aqui que a história muda de tom, porque o número nunca foi a história, a procedência é o que era. O roteiro de hardware da Tesla agora aparece num regulador chinês antes de aparecer na própria Tesla, e a máquina de comunicação da empresa, que anunciou um estardalhaço, um motor que não existe, não disse absolutamente nada sobre o motor que existe. Ou seja, cada rival que passou anos vigiando os comunicados da Tesla estava vigiando o documento errado. Pense no que isso significa na prática. A BYD apresentou o Super E-Platform com arquitetura de 1000 volts e carga de 1000 kW, capaz de colocar 400 km de autonomia em 5 minutos. E junto veio o motor, a primeira unidade em produção em série a ultrapassar 30.500 RPM com 580 kW de pico. O Plaid da Tesla, que é a coisa mais rápida que a empresa já construiu, para em 20.000 RPMs, o que significa que a BYD está girando cerca de 50% mais rápido. Essa tecnologia estreou em um sedã e não em um SUV de família, com 0 a 100 km em 2,7 segundos, longe de qualquer hypercar de vitrine. A narrativa pública da BYD é que ela superou todo mundo em engenharia, e olhando para as especificações e para o cenário, essa narrativa até que é correta, mas tem uma versão oficial que fica de fora convenientemente. Pela conta da própria BYD, ela chegou aos 30.500 RPM usando ímãs de neodímio de classe N50EH, cerca de 18% mais fortes que o N48H comum. Ou seja, a resposta da BYD ao problema do imã não foi usar menos imã, foi usar um imã melhor. Ela nunca tentou escapar das terras raras, ela se apoia nela com as duas mãos. Pôde fazer isso justamente porque vive dentro do país que controla o material. O próprio Musk confirmou o outro lado dessa moeda em uma teleconferência com investidores, quando disse que a produção do robô Optimus estava travado e que a Tesla estava negociando com Pequim uma licença para usar os ímãs de terra rara. As palavras dele foram: "Estamos trabalhando nisso com a China. Espero que consigamos uma licença para usar os ímãs de terras raras." E, logo em seguida, sobre o que Pequim exigia em troca. A China quer algumas garantias de que estes não são usados para fins militares, o que obviamente não são. Eles estão apenas entrando em um robô humanoide. Fecha aspas. Ele chamou aquilo, em duas palavras, de um magnet issue, um eufemismo carregando um peso enorme, porque o que estava em jogo ali era um pedido formal de permissão para continuar fabricando. Mas aqui há algo que não deveria ficar de fora. A Tesla não tem como vencer a BYD no imã. Esse jogo já foi jogado e já foi
perdido há muito tempo, e o que ela tem no lugar é a Giga Shanghai, 850 mil carros no último ano fechado, exportando para a Europa e para toda a Ásia-Pacífico, com o próprio vice-presidente da empresa confirmando em público que a fábrica responde por mais da metade de todas as entregas globais. A BYD é forte porque fabrica tudo dentro da China e não depende de ninguém. A Tesla percebeu isso e fez a mesma coisa. Montou uma fábrica gigante na China que hoje produz mais da metade dos carros da empresa no mundo inteiro. Ou seja, a Tesla foi jogar exatamente onde a BYD é mais forte. Esse é o troco. Não é um carro novo, não é um motor mágico, é uma fábrica talvez no lugar certo. Só que essa mesma fábrica tem um problema. Ela está na China e o carro usa ímãs que só vende onde? Na China. Se um dia a China fechar a torneira, a Tesla trava. Foi por isso que Musk teve que pedir permissão a Pequim, na frente de todo mundo, para continuar comprando ímãs. E aqui está uma parte extremamente curiosa. Existe um tipo de motor que não usa esses ímãs. A Tesla conhece ele muito bem, porque é o motor com que ela começou lá no início e que até hoje está na frente de cada carro. Foi ela que a empresa deixou de lado anos atrás para ganhar mais autonomia. Agora, para se livrar da China de vez e talvez, a Tesla vai ter que voltar para esse motor antigo, ou seja, a empresa que passou anos correndo atrás do futuro descobriu que a sua possível saída estava lá no começo da sua história. Porém, essa rivalidade quase geopolítica entre as duas marcas é um episódio apenas de vários dessa guerra de elétricos que até uma fábrica de celulares resolveu entrar, a Xiaomi, com o seu SU7, que colocou a Porsche em estado de alerta, com um carro que quebrou recordes no Inferno Verde. Eu te conto tudo nesse vídeo que já começou na sua tela, eu te vejo já. O link da NordVPN também tá na descrição, você não vai se arrepender, pode confiar.